processo colaborativo e o trabalho da companhia Teatro da Vertigem. Bom, vamos então para essa síntese, né, dos aspectos característicos da prática cênica contemporânea. Primeiro, a diversidade de espaços cênicos, convencionais, não convencionais, adaptados, improvisados, virtuais, etc., né? Depois, a rua como dispositivo cênico e não somente como um cenário. Fusão, essa tensão entre arte e vida, realidade e ficção. Isso é um outro elemento, né, muito importante. Trabalha sempre no limite entre a representação e a não representação. Fronteira híbrida entre as linguagens artísticas, como eu mencionei antes, né, performance, dança, artes visuais, teatro. Cruzamento entre texto dramatúrgico e não dramatúrgico. A teatralização de textos literários é algo recorrente no teatro contemporâneo. Valorização da improvisação, tanto para a preparação do ator, como para o processo de criação de espetáculos. A ênfase na espontaneidade e na autenticidade do trabalho do ator, né? Um destaque para o trabalho colaborativo, democrático, em que todos pensam a criação teatral, né? Não mais um teatro onde tem uma estrela, né, que é o ator, nem um teatro de diretor, né, em que tem alguém que assume as rédeas, digamos assim, da montagem, e as ideias dele prevalecem sempre em relação às demais, e nem um teatro em que a figura principal é o dramaturgo, né, textocêntrico, digamos assim. Utilização de tecnologias contemporâneas nos trabalhos artísticos, né, como a gente sabe e pôde ver presencialmente recente, né, com o Carminho, e conserva a sua dependência do olhar do espectador. É ele que atribui sentido à criação na interação com o espetáculo. Então, a gente ainda depende, né, dessa relação entre o ator e o espectador. Só não sei se a gente depende mais exclusivamente de uma relação presencial ou se a gente também pode passar a considerar uma relação virtual como presença também. A montagem de espetáculos na escola é importante destacar, se trabalhada de maneira orgânica, envolvendo alunos e professores nas decisões a serem tomadas, converte-se em oportunidade de conhecimento das convenções teatrais, favorece a descoberta, a percepção de diversos pontos de vista e o desenvolvimento da socialização. No que diz respeito à relação professor-aluno, acreditamos que uma aprendizagem significativa ocorre principalmente quando o aluno participa ativamente do seu processo de aprendizagem e o professor atua como mediador entre o saber e o aluno. Essa é uma fala da Célida Salome Mendonça, que é uma professora da UFBA, que eu acho muito relevante, que ela fala justamente sobre essa questão da importância do ensino do teatro estar alinhado com as práticas teatrais contemporâneas. Atualmente, nas montagens teatrais em contextos escolares, é possível perceber várias influências. Os trabalhos de pesquisadores, como Beatriz Cabral, a Bianchi, né? A Ingrid Codella, Maria Lúcia Pulpo, sobretudo para experiências de encenação em que a dramaturgia é elaborada pelos participantes do processo ou que conta com a participação dos participantes. Porque no teatro, em comunidade, sobretudo, isso é muito recorrente, né? Você criar a sua própria dramaturgia. Alguns grupos de destaque da cena brasileira contemporânea, né? O Oi Nós Aqui Outra Vez, de Porto Alegre, Emboaça, de Aracaju, Tá na Rua, né? O Oi Nós Aqui Outra Vez, Tribo de Atuadores, é do final da década de 70, o Emboaça também é do final da década de 70, o Tá na Rua do Rio de Janeiro, do início da década de 80, o Galpão
de BH, é do início dos anos 80, o Teatro da Vertigem, que eu falei já um pouco, vou falar um pouco mais agora, também é do início da década de 80, né? O Lume, de Campinas, né, de 88, o Bando de Teatro Olodum, de Salvador, do início dos anos 90, Companhia do Latão de São Paulo, meados da década de 90, o Erro Grupo, que inclusive fez esse debate com a gente em dezembro do ano passado, de Florianópolis, é de 2001, o Carmine é de 2007, enfim. O Teatro da Vertigem, então, é do início da década de 80, né, nasceu em 1982, e ele foi criado pelo Antônio Araújo, que é um professor da USP, né, tem gente que chama ele de Thor Araújo, e ele é um dos grupos teatrais mais representativos do teatro brasileiro na atualidade, um dos mais importantes, né. O Antônio Araújo não dirigiu todos os espetáculos da Vertigem, mas ele assumiu esse papel da direção em vários espetáculos, e ele, digamos assim, é o coordenador geral, vamos supor, do grupo, né? No Teatro da Vertigem, então, o Antônio Araújo, ele personifica a figura do líder, embora a trajetória do grupo só possa ser compreendida à luz da contribuição dos atores e dos colaboradores, porque os trabalhos feitos pelo Teatro da Vertigem são trabalhos elaborados em colaboração, né? Então, não é um trabalho que valoriza mais o dramaturgo, ou o diretor, ou um determinado autor. É um trabalho feito de forma colaborativa, e como vocês puderam ver naquela videoaula que eu postei para vocês sobre o Arena, Oficina e Opinião, não é exatamente um teatro coletivo, é colaborativo, né? Porque a tribo de atuadores Oi Nós Aqui Outra Vez, eles trabalham com a ideia de coletivo. O Teatro da Vertigem, ele trabalha com a ideia de colaborativo. A gente vai ver um pouco essas diferenças mais adiante. Bom, então, o processo colaborativo, ele é um procedimento de criação pautado nos princípios coletivos, mas não é sinônimo. O marco da criação coletiva no Brasil foi a parceria entre o grupo norte-americano Living Theatre, o grupo argentino Los Lobos e o Teatro Oficina. Esse foi um marco no Brasil, né? Já começou lá na década de 70, com o Gracias, Senhor. Aí a gente tem uma imagem aqui do Zé Celso nesse espetáculo, né? Zé Celso, que é o grande representante, digamos assim, do Teatro Oficina Usina Zona. Bom, o que seria o processo colaborativo, então? Essa dinâmica que reúne influências das práticas de criação coletiva das décadas de 60 e 70 e do teatro de diretor, digamos assim, dos anos 80. Coincide com o movimento do teatro de grupo dos anos 90, né? Teatro de grupo, Lume, enfim, Galpão, Latão, são todos teatros de grupo, né? O Teatro da Vertigem foi um dos primeiros grupos a se apropriarem e difundirem a terminologia processo colaborativo a partir da década de 90. Segundo Antônio Araújo, aqui tem uma imagem excelente do livro de Jó, em que a gente pode ver o ator Matheus Nastergalho, o Sérgio Siviero e o Vanderlei Bernardino, né? Em que vocês podem visualizar aquilo que eu falava para vocês, né? Desses elementos hospitalares incorporados à linguagem do espetáculo, a estética do espetáculo, né? A maca, o corpo nu, a cadeira de rodas, esse soro, né? Que anda, enfim, todos esses elementos, os figurinos, a bandana na cabeça. Bom, Antônio Araújo, citado pela Stella Fischer, nessa obra Processo Colaborativo e as Experiências de Companhias Teatrais Brasileiras, ele fala o seguinte: baseados em lembranças pessoais, recordamos que durante os ensaios de O Livro de Jó, que foi o segundo espetáculo do Teatro da Vertigem, o termo colaborativo foi usado aqui e ali de maneira informal,
sempre como forma de caracterizar uma dinâmica de criação compartilhada e grupal. Porém, não temos claro o momento no qual o grupo começa a empregar conscientemente essa expressão, teatro colaborativo, né? A ideia de colaborativo é que as funções elas estão definidas. Tem o dramaturgo, geralmente ele acompanha os ensaios na sala de ensaio, tem o diretor, tem os atores, tem o cenógrafo, o figurinista, etc. e tal, o iluminador, pode ter tudo isso. Mas todas as pessoas podem opinar, as relações elas são horizontais, né? São democráticas. A ideia é essa, né? Trabalhar de forma democrática. Mas ainda hoje eu sinto que é bem difícil essa relação com o texto. É complicado. Eu já passei por situações assim de montar um texto e ter que negociar com o dramaturgo, né? Dramaturgo vivo, por exemplo, que o cara não quer que seja adaptado o texto, ele quer que se mantenha o texto exatamente tal qual ele escreveu. Então, essa relação, às vezes, ela é conflituosa, né? Envolve muito, o teatro ele envolve muito o ego, né, dos criadores. Então, às vezes, é mais prático o grupo mesmo escrever o texto, né? As pessoas escreverem o texto e não entrarem muito nessa seara dos direitos autorais ou desse respeito a um texto que foi escrito em gabinete, que não leva em consideração quem vai performar, né? Quem vai atuar, a realidade, o contexto, os recursos financeiros, etc. e tal. E o teatro colaborativo, a ideia já é que é tudo feito junto, né? Então, tudo isso é feito em parceria, né? Feito em colaboração. Bom, segundo o Antônio Araújo, né, quais as diferenças que ele vê, por exemplo, entre teatro, criação coletiva e processo colaborativo. Nas práticas de criação coletiva das décadas de 60 e 70, havia o desejo de diluição ou relativização das funções artísticas. Essa polivalência de funções acabava acontecendo apenas no plano do discurso, teoricamente ousado e estimulador, mas era pouco concretizada na prática, né? Então, assim, ainda tem, né, a tribo de atuadores, o Isaac Travês, ela afirma que trabalha com a ideia de criação coletiva. Mas o que acontecia em muitos casos é que, no final das contas, uma pessoa assumia a função, né? Porque todo mundo vai produzir, beleza, mas quem é que vai lá bater na porta do empresário, né, e pedir dinheiro? Todo mundo vai fazer a produção local, mas quem é que vai lá no centro comprar o tecido, levar as medidas na costureira, etc e tal, para fazer os figurinos, né? Todo mundo vai fazer o cenário, mas quem é que vai desenhar? Quem é que vai ir atrás dos materiais? Quem é que vai, né? Então, assim, acabava que sempre uma pessoa assumia a função. Ainda de acordo com Antônio Araújo, o processo colaborativo ele é uma metodologia de criação em que todos os integrantes, a partir das suas funções específicas, têm igual espaço propositivo, trabalhando sem hierarquias ou com hierarquias móveis, momentâneas ou flutuantes, a depender do momento do processo e produzindo uma obra cuja autoria é compartilhada por todos. Então, o dramaturgo ele está presente na sala de ensaio, ele escreve a dramaturgia da cena, ele acompanha o grupo, né? Os projetos teatrais em comunidade, e é uma coisa que vocês vivenciarão como professores artistas, seguramente, né? E até mesmo nos estágios, eles tendem a envolver de forma participativa e democrática a comunidade em todas as fases do processo. A atuação, elaboração de texto a partir do material trazido pelos participantes, pautados em questões que envolvem a própria comunidade, como plateia ativa que discute e contribui com o trabalho apresentado e estimula ou não a continuidade do projeto, né?
Bom, o papel do ator em processos colaborativos. É o ator que vai opinar, sugerir, propor, compartilhar, interferir na criação do outro, e essa interferência deve necessariamente ser bem-vinda. É um ator propositivo, ator que pensa, que discute os rumos do trabalho. Em geral, no teatro mais convencional, o conceito da obra está muito ligado ao dramaturgo e ao encenador. O ator está como um executor, um fazedor. É claro que o ator é um fazedor, é ele que vai estar diante do espectador, mas o fato de ser um fazedor não suprime a possibilidade de pensar os rumos da obra. Antigamente, a gente até tinha a ideia, assim, de que, por exemplo, que o trabalho ele tinha um momento prévio, né, que era assim, entre o encenador, o diretor, o dramaturgo, etc. E só depois tinha uma relação entre o diretor e o ator, e no final, o ator e o espectador, né? Mas isso no teatro contemporâneo não faz mais sentido, porque o ator ele participa de todo o processo, inclusive do levantamento do texto escrito, não só das ações, né? Ele não executa só algo que foi proposto para ele por um dramaturgo. Quais são as principais características do processo colaborativo no teatro de grupo brasileiro? Em primeiro lugar, núcleos estáveis com pesquisas de linguagem ou técnicas cênicas. Depois, caráter processual, de construção do espetáculo. Depois, elaboração de dramaturgia própria ou de tratamento coletivo. Deshierarquização das funções, ou seja, uma relação horizontalizada, né? Uma relação horizontalizada e não vertical, de cima para baixo, hierárquica. Não, uma relação de igualdade entre as funções, né? Então, a iluminação tem a mesma importância do texto escrito, do trabalho do ator, do diretor, né? Um processo democrático e cooperativo do fazer teatral, artístico. Conservação da especialização das funções e distribuição das tarefas. Então, isso se mantém no teatro colaborativo. A ideia é que se tem alguém responsável por cada área. Só que essa criação vai sofrer contaminação, interferência, sugestão, propostas, né, de todo mundo que está envolvido. O ator, ele é um coautor do trabalho, ele não só é um executor e um fazedor, ele é coautor. As cenas são baseadas em improvisações, em experiências particulares dos atores, em debates do grupo sobre o projeto. O público como um colaborador, né? Então, o público também contribui para a leitura, né, para todo o processo, né, ele colabora, né, com todo o trabalho, né. Etapas de um processo colaborativo no Teatro da Vertigem. A primeira etapa é uma etapa de livre exploração e investigação, em que se levanta o material cênico a partir de improvisações e pesquisas diversas. Então, a improvisação ela é o principal meio pelo qual o ator se apropria da pesquisa e pelo qual o dramaturgo trava conhecimento com o entendimento prático do material. Então, a improvisação é um elemento chave no teatro contemporâneo. Segunda etapa, etapa de estruturação dramatúrgica, em que se cria partitura de ações, esboços de cena, roteiro da peça a partir do levantamento do material cênico. Essa etapa, ela pressupõe o estabelecimento de pelo menos uma primeira versão do texto. E, por fim, a etapa de estruturação do espetáculo, de aprofundamento interpretativo, em que a atenção está na escrita da cena, marcações, espaço cênico, aspectos visuais e sonoros, o aprimoramento, digamos assim, do trabalho do ator, né? O aspecto dramatúrgico, literário, é apenas lapidado, porque o texto já foi levantado, né? Agora, quais são os desafios do processo colaborativo? Né? Manter um clima de confiança e cumplicidade, porque é um trabalho que ele começa e que você não sabe como ele vai terminar. Você não tem, pelo menos, um texto pronto,
né, a ser decorado, digamos assim, memorizado pelos atores. Você não, e as rubricas dos dramaturgos, né, aqueles textinhos em que dão sugestões, né, ou a mesmo ordens, né, do que deve ser executado. Não tem, né, você começa com uma ideia só. Dizer sim para a proposta dos companheiros de trabalho, isso é um elemento chave da improvisação, né? Você diz sim para o outro. Depois você vê se dá certo ou não, mas primeiro você testa, né? Necessidade de generosidade e desprendimento na seleção e discussão das cenas produzidas. Atenção com excesso de material cênico selecionado, né? Muitas vezes para evitar dissabores, isto é, por critérios extra-artísticos, né? Então tem que ter uma coerência, né, com o trabalho que está sendo realizado, sobretudo. A experimentação prática deve prevalecer em detrimento de teorizações e discussões argumentativas. É muito tentador ficar se discutindo um monte de coisa, ficar teorizando um monte de coisa, mas o teatro, ele é um conhecimento que ele surge da prática. Todas essas reflexões teóricas que nós estamos fazendo aqui, próprias de uma disciplina teórica, né, elas são decorrentes de um trabalho prático. Aí o Antônio Araújo fala assim, é fundamental deixar que o resultado cênico seja o principal balizador dos caminhos e das opções artísticas. Conceber uma dramaturgia consistente, o gerenciamento do tempo em todas as etapas, porque num processo colaborativo é muito fácil se perder, né? Porque você não tem o texto pronto, né? Enfim. Um grupo, uma fala do Peter Brook, né? Que é um ancião, né? Um diretor que nasceu em 1925, que ainda está vivo, ainda faz teatro. Eu mesma assisti um espetáculo dirigido por ele em 2017, quando eu morei em Paris, porque a sede do grupo dele fica em Paris, né? E ele diz o seguinte: um grupo pode se preparar, discutir, pesquisar, mas a hora da verdade é um momento em que aquilo que o grupo preparou vai encontrar outras pessoas. É só aí que a arte teatral ela acontece. Os processos colaborativos exigem de todos os participantes uma grande capacidade de trabalhar no escuro. Aí o Sérgio de Carvalho fala, né? Eu sou um fervoroso defensor desse tipo de processo, mas, ao mesmo tempo, eu sei reconhecer os enormes riscos que isso tem. O risco de não se concretizar, de não realizar. Uma das características marcantes das encenações do Teatro da Vertigem é justamente a pesquisa temática em consonância com a utilização de espaços não convencionais para apresentação. Vocês viram montagens deles aí que eu mostrei, exemplifiquei em presídio, em hospital, no próprio Rio Tietê, enfim, né? Em igreja, num prédio da Paulista, né? Então, a proposta de ocupação de espaços não convencionais não é acontecimento inédito no Brasil. O inédito e o surpreendente nas encenações do Teatro da Vertigem é que os espaços urbanos escolhidos como palco vêm imbuídos de fortes conteúdos semânticos, em comunhão com a temática tratada pela encenação, né? Então, essa ideia de se apropriar mesmo do espaço. Em 1996, nos Estados Unidos, o Antônio Araújo ele conheceu de perto o trabalho da City Company, que foi fundada em 1992 em Nova York, dirigida pela Anne Bogart, e sentiu bastante afinidade com o trabalho desenvolvido no Teatro da Vertigem, porque essa diretora estadunidense, ela também trabalha na perspectiva da colaboração. Segundo as autoras, né, do livro, o livro dos Viewpoints, que é esse livro aqui, que um guia prático para viewpoints e composição, que o livro já foi escrito há muito tempo atrás, né? O livro foi escrito há bastante tempo, mas ele só foi traduzido, esse material só foi traduzido aqui para o Brasil em 2017. A obra é de 2005, o original é de 2005 em inglês, né? Mas ele foi traduzido em 2017, graças à organização e à tradução
da Sandra Meyer, que foi minha professora de dança e de expressão corporal na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina. O livro foi publicado em São Paulo. É uma publicação paulista, né, da perspectiva. E eu recomendo muitíssimo a leitura desse livro. Elas falam o seguinte: a exploração de um tema, a descoberta da encenação e a escavação da linguagem, por exemplo, podem ser um ato coletivo no qual ideias são propostas e ajustes são feitos por todas as partes. Viewpoints e composição oferecem um caminho para direcionar coletivamente as questões que surgem durante os ensaios. Então, os viewpoints são, eu considero hoje que é uma das metodologias de ensino do teatro bem presentes. E eu tive contato com os viewpoints há uns anos atrás, numa oficina que eu fiz, né? Então, o que é, em síntese, assim, os viewpoints? É uma técnica para treinar performance, né? Construir coletivos e criar movimento para o palco. Então, como eu ia falando, eu tive um contato com os viewpoints pela primeira vez em 2010, no 24º FITUB, em Blumenau, que é o festival organizado pela universidade em que eu trabalhava, né, que é a FUB, em que eu participei de uma oficina com a Tânia Kenny Perry, da Universidade do Estado da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Então, os viewpoints, eles foram delineados pela coreógrafa americana Mary Overly, nos anos de 1970, só que eles foram ampliados e divulgados, digamos assim, pela Tina e pela Anne Bogart, que é a diretora do City Company, que é uma companhia que foi fundada em 1992 em Nova York. Inclusive, para quem se interessa assim, sobre o tema de direção, tem um outro livro da Anne Bogart, que inclusive eu tenho, muito, muito bacana, que é específico sobre direção teatral. Bom, a exploração de um tema, a descoberta da encenação e a escavação da linguagem, por exemplo, podem ser um ato coletivo, no qual ideias são propostas e ajustes são feitos por todas as partes. Viewpoints e composição oferecem um caminho para direcionar coletivamente as questões que surgem durante os ensaios. Então, repetindo, né, porque eu acho que eu já falei isso. Os viewpoints, eles se dividem em viewpoints de tempo e viewpoints de espaço. O que seriam os viewpoints de tempo? Em primeiro lugar, o andamento são 9 no total. O andamento, a velocidade que uma ação é realizada, ou seja, quão rápido uma ação é realizada. Os diferentes andamentos mudam os significados das ações e geram estados no ator mesmo, né? Se eu executo uma ação muito lentamente, ou se eu executo essa ação numa velocidade ultra rápido, isso gera estados mesmo, né? Físicos em mim, de sensações. A duração, né? Quanto tempo dura uma ação. A resposta sinestésica, né? Ou seja, uma resposta instantânea, um movimento impulsivo a partir de acontecimentos externos, né? Quando isso acontece, né? E a repetição, você repetir interna e externamente essas ações. E os viewpoints de espaço, né? O quinto, né? A forma, o desenho que o corpo faz no espaço, linhas, curvas, o gesto, a forma com início, meio e fim, pode ser comportamental ou expressivo. A arquitetura, o diálogo com o espaço, os elementos, as texturas, as luminosidades, cores, sons. A relação espacial, a distância entre os elementos da cena, né, o corpus e a arquitetura. E o nono e o último viewpoint, que é a topografia, a paisagem definida, né, tamanho e forma. A composição é a escrita colaborativa no tempo e no espaço. Essa ideia de composição, de colaboração, está muito vinculada. De acordo com a Bogart e com a Landau, composição é um método para criar novos trabalhos. No entanto, no teatro, é escrever com seus pés, com os outros, no espaço e no tempo,
usando a linguagem do teatro. Composição é para o criador, diretor, performer, designer, o que o viewpoint é para o ator, um método para praticar a arte. Então, os viewpoints eles são usados na preparação, no treinamento, e podem ser usados como elementos também, evidentemente, depois de composição como um todo do espetáculo, né? Aí o Vicente Concílio, na tese dele, ele diz o seguinte: nota-se que os 9 aspectos nomeados por Bulgari e Landau destacam elementos estruturais da cena de forma estritamente conceitual. Não estamos em um território em que se busca definir cenário, personagem ou trama, mas em um campo em que se pauta em uma linguagem mais aberta à abstração e constituída de códigos menos apoiados na cópia da realidade. A ideia não é copiar a realidade propriamente dita. O trabalho com os viewpoints possui, então, 2 dimensões complementares, como a prática improvisacional, livre e investigativa do potencial criador dos jogadores, os quais desenvolvem habilidades individuais e trabalham em parceria, e outro denominado composição, mais restrito e focado na elaboração de propostas que podem ser utilizadas na constituição do espetáculo. Ambos esses processos, evidentemente, podem acontecer simultaneamente, mas o segundo só tem sentido se for proposto a grupos que conheçam o sistema dos viewpoints. Então, a composição ela só faz sentido para um grupo que trabalha com viewpoints. Qual é a vantagem do treinamento dos viewpoints? Dá frescor para os ensaios, no início do processo, durante longas temporadas, valoriza muito a escuta e a resposta dos performers, né? E aí, segundo Jean-Pierre Rangard, que é autor daquele livro Jogar, Representar, que é também um outro livro super usado para ensino do teatro, né, nas escolas e comunidades, ele diz o seguinte: escutar um parceiro consiste em se mostrar atento ao seu discurso, aos seus atos, e, consequentemente, reagir a eles. Não é simular a escuta, é escutar de verdade. A verdadeira escuta exige estar totalmente receptivo ao outro, mesmo quando não se olha para ele. A escuta do parceiro comanda, em larga medida, a escuta da plateia. Estar alerta é uma forma de sustentação do outro, qualquer que seja a estética da representação. Não se trata de simular, mas de escutar realmente, né? Os viewpoints também favorecem o entrosamento do grupo, ajuda a criar um vocabulário comum, é um instrumento para os atores descobrirem as ações, né? Porque é sempre um dilema quando os atores estão em processo de criação, né? Que ações eles vão executar. Nós, né? Eu coloco nós, eu também sou atriz, e viabiliza a concentração e a atenção dos performers, né? E aqui, enfim, finalmente, as referências básicas que eu utilizei para elaborar essa aula, né? Então, é isso, basicamente era isso que eu tinha organizado. Bom, além disso, quero recomendar para vocês o vídeo, né? Amantes em Confinamento, que eu produzi, é um trabalho de extensão universitária, produzido com colegas de turma de vocês, né? Que é o Lúcio, o Marvi, Josimário, né? Um trabalho assim de uma parceria colaborativa, de fato, entre professores e estudantes. O professor Marcelo também está no trabalho. A gente está bem contente com o resultado final e também com as respostas que a gente tem recebido, o retorno que a gente tem recebido das pessoas que assistiram. E foi o melhor que a gente pôde fazer de forma remota, sem parar de fazer arte, de produzir arte, de atuar, de dirigir, de estar presente, né, de representar a UFES também nesse momento. Então, eu considero que é uma possibilidade, né, da gente também começar a explorar essas outras plataformas para nos comunicar mesmo, né, com um público mais amplo, né, uma plataforma que está aí à nossa disposição, a gente aprender a usá-la. Eu considero um bom exercício também para a gente como professor e artista.
Boa semana para vocês. Se cuidem.